Assim nós agradecemos, ó Deus. Amém, amém, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vimos, seja bem-vindo, você que está chegando, né? Eu não sei quem entra, quem participa, porque a gente não faz pelo processo adequado, né? Tudo nosso, Suzana, Felipe. Todo nosso é meio improvisado, mas nós estamos caminhando para melhorar esse processo aí, amado, se Deus quiser. Se Jesus Cristo não voltar, nós vamos ter todo esse equipamento para a glória do Senhor. Amado, nós estamos falando sobre a teologia da adoração e vimos, e repito novamente, que aproximar-se de Deus, manter-se próximo do Senhor, ela requer prioridade na nossa vida cristã. Não tem como dizermos que somos do Senhor se não estivermos próximo dele. Se eu sou próxima do Senhor, recebo dele a sua graça, dele a sua revelação, dele o seu poder, dele a sua autoridade, a sua unção, e assim vou prosseguindo, caminhando, inabalável na fé, até chegar o momento de estarmos com Cristo ou chegarmos à estatura de varão perfeito, para a glória e o louvor do seu nome. Nós também vimos que a adoração é mistério. Ela envolve não apenas uma experiência minha, uma experiência tua, uma experiência humana, mas também o caráter e a natureza de Deus. Então, a adoração envolve aqui a nossa parte humana e a parte de Deus. Precisa ser uma mística, né? Porque é uma mistura daquilo que é natural com aquilo que é sobrenatural, a parte que vem de Deus. Adoração e culto são inseparáveis, também aprendemos isso, e tem o mesmo sentido, olhando à luz da palavra de Deus. Nós vimos na vez anterior que a adoração não é 4 pontos que nós vimos. Não é sinônimo de louvor, não é cantar ou tocar, não é estilo de culto, não é celebração. Apesar que tudo isso pode se juntar e se unir em prol da adoração, porque a adoração requer vida reta diante de Deus. Nós vimos isso. Vida reta diante do Senhor, guardando seus princípios para podermos ter comunhão. Não há adoração sem comunhão, ok? No sentido de reconhecimento. E ficamos de ver hoje sobre uma reflexão tridimensional sobre a adoração. E nós vamos abordar aí no sentido do Antigo Testamento, Novo Testamento e a igreja primitiva, né, até onde nós estamos. Então eu quero convidar-os a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 20, e vamos ler apenas os 6 primeiros versículos, que é uma visão geral sobre esse ensinamento bíblico. 20, de 1 a 6, Êxodo 20, de 1 a 6. Uma visão geral sobre o ensinamento bíblico a respeito desse assunto e a adoração nas Escrituras. Quando Deus fez o homem, que relata lá no Éden, o Senhor fez para ter comunhão. E essa comunhão com Deus geraria nele desejo, a vida de adorá-lo. Adão e Eva viviam uma vida de adoração ao Senhor. E a palavra de Deus não entra nesse aspecto, não mostra, não fala, mas não tem como alguém estar com Deus sem adorá-lo, sem prestar-lhe culto. Né? Por isso que quando ele desobedece, aí já vimos que a adoração envolve a obediência, né? Então, quando ele desobedece, quando eles resolvem trilhar o caminho, a decisão das suas próprias vidas, aí corta-se a comunhão e a adoração, ela vai, né, por água abaixo. Então nós vemos aí, Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 6, quando o Senhor já dá a instrução para Moisés. Nós já estamos aqui no período de Moisés. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Interessante que quando o Senhor traz essa palavra a Moisés, esse princípio, esse ensinamento, ele começa falando sobre adoração. Então nós vemos aí que Deus, ele quer ser adorado e ele mesmo estabelece os pontos da adoração. Então nós vamos entender que a adoração é um assunto dominante em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura. Começando com o Antigo Testamento. Vamos lá, o que fala no Antigo Testamento. A adoração, como nós vimos aqui, relatado já nos 10 Mandamentos, era um dos alvos centrais da vida do povo de Deus. Então, quando Deus separa Abraão, quando vem a descendência de Abraão, então ele já traz a questão do culto da adoração a ele, que com certeza fora quebrado no Éden com a desobediência de Adão e Eva. E nós vemos aí que o Senhor restabelece isso com esse povo. Então nós vamos ver que a adoração era um dos alvos centrais na vida desse povo, do povo de Deus. Então o que nós vemos? A palavra do Senhor nos mostra que a construção e o lugar do tabernáculo em Israel evidenciam as ênfases na prioridade da adoração. Tanto que o tabernáculo era posicionado no centro do acampamento. Então aqui estava o acampamento, o tabernáculo era no centro. Então a vida de adoração do povo de Israel era central, era principal. Então Deus ele mesmo estabelece isso. Então esse posicionamento aí é referência à centralidade do culto para a nação. Então, essa tipologia que nós vemos aí no Antigo Testamento dá um lugar proeminente à adoração. Então, Deus prepara o seu povo no Antigo Testamento todo nesse caminho da adoração. E nós vamos ver que todos os castigos, todos os juízos de Deus sobre Israel foi justamente quando eles se desviaram para o caminho da desobediência. Esse caminho da desobediência envolvia o quê? Se dobrar, adorar outros deuses, deuses falsos. Podemos ver isso na palavra do Senhor. Então, o Antigo Testamento, ele é justamente trazendo essa tipologia da centralidade ou da proeminência da adoração a Deus. No Novo Testamento, o anúncio e o nascimento de Jesus Cristo, o Messias, eles são respondidos por Maria, por Zacarias, por Isabel, os pastores, a milícia celestial, os magos e o próprio Simeão com adoração. Vai nascer Jesus, nasceu o Messias, todos adorando. Então nós vamos observando. Então nós já vimos como é que é. Porque às vezes a gente pode pensar assim, não, esse negócio de adoração começou só com o povo de Deus. Não, isso já estava lá no Éden. A palavra do Senhor não nos mostra, mas ela deixa bem claro na caminhada da sua história, da história do povo de Deus, da chegada do Messias até Apocalipse, após o arrebatamento, após o juízo final, tudo voltado para adoração a Deus, ok? Só para a gente poder compreender. Então, no anúncio
do nascimento do Senhor, quando Jesus Cristo nasce, o Messias nasce, nós vamos ver glória a Deus nas alturas, os anjos dizendo, os pastores se alegrando, adorando a Deus. Então tudo está voltado para a adoração ao Senhor. Desviou-se disso, o Senhor já se desagrada do povo. Então, não, em recusa à proposta de Satanás, quando o Senhor for atentado lá no deserto, Jesus cita de forma enfática as Escrituras. Ele diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Então, nós vemos aí o Senhor trazendo, né, usando a palavra, a questão da adoração. Porque Satanás, ele quer também ser adorado, quer ser servido, quer receber culto. E nós vemos aí na história, toda a história, o que é que Satanás quer? Destruir o ser humano. Porque ele destruindo o homem, ele vai contra aquilo que Deus havia determinado no próprio homem de adorá-lo, de servi-lo. Se nós olharmos hoje, se nós tivéssemos assim, um binóculo, a gente só pode olhar isso através da Bíblia, para o panorama histórico de toda a evolução, de todo o andamento, né, da humanidade, nós vamos ver que sempre Satanás está querendo destruir quem? O homem, sempre. Como? Fazendo com que o homem cada vez mais desobedeça os princípios de Deus. Porque quanto mais o homem desobedece os princípios de Deus, mais ele se afasta, mais longe de um relacionamento e mais longe de prestar ao Senhor culto, de prestar a Ele adoração, de prestar a Ele invocação do seu santo nome. Então nós vemos aí, por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, quer dizer, não é contra apenas questão do homem, há uma força maior que está aí no mundo. Que força é essa? A força maligna, as milícias do mal, porque eles querem fazer com que o homem cada vez mais se afaste de Deus, para não prestar a Ele culto, para não prestar a Ele adoração, e com isso vem o juízo de Deus sobre o homem, sobre a humanidade. É assim que ele trabalha. E Paulo, ele percebe isso, ele consegue enxergar isso dentro de uma revelação que Deus dará ao apóstolo Paulo. Então, ele percebendo, ele diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades do quê? Da maldade, do mal. Então, eles estão fazendo tudo isso com o propósito do quê? De destruir a raça humana. Irmãos, isso é tão sério, é tão sério. É só a gente observar, irmãos, o sentido aí, abrindo um parêntese nesse tema, nesse assunto, da gente ver, por exemplo, por que essa ideologia, né? Vamos abrir aí um parêntese, essa ideologia de gênero, para desqualificar a criatura humana, né? Aí você vê assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois o homem está aí, né, fazendo coisas horríveis, se transformando naquilo que Deus, na sua palavra, abomina. Que propósito? Vamos observar a questão do aborto. Não, vou abortar, vou botar para fora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o corpo é meu, faço o que eu quiser, né? Quer dizer, são todas ideias malignas, maléficas. Para quê? Para destruir a humanidade, para destruir o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, para não prestar ao Senhor culto e adoração, irmãos. É para isso. É porque faltando isso vem o juízo de Deus. A palavra do Senhor diz que ele quer destruir o ser humano. E ele vai conseguindo aos poucos. Mas nós louvamos a Deus porque o Senhor, né, levantou um povo, a sua igreja, tem o Espírito Santo do Senhor, como a igreja do Senhor que direciona. Nós temos a palavra hoje, nós temos a palavra do Senhor que nos orienta, que nos faz enxergar. O Espírito Santo também, ele nos dá uma iluminação gloriosa na palavra do Senhor, e nós podemos enxergar isso. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então nós vamos ver aí
no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos que o próprio Senhor Jesus, ele recusa a proposta de Satanás. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. É Satanás dizendo para Jesus, querendo que Jesus quebrasse ali uma missão, porque Jesus veio com a missão de salvar o homem. Aonde é que Jesus vence Satanás? Muitas pessoas pensam que foi na cruz, né? Que Jesus venceu. Não, ele venceu no Getsêmani, quando ele disse para o Pai: Pai, passa de mim este cálice que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas se a tua. Quando o Senhor diz: faça-se a tua, Senhor, porque eu estou pronta a fazer a tua vontade, ali o Senhor vence. Para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. Ele venceu Satanás, pisou na cabeça da serpente. Aí ele vai à cruz para dizer: vitória, está consumado. Quando o Senhor grita, diz: está consumado. Eis a vitória, eu ganhei, eu venci, para a glória de Deus Pai. Olha, isso é maravilhoso, irmão, isso é profundo, isso é tremendo. Nós não temos ideia, nós não conseguimos entender esse processo do amor de Deus, como Deus nos amou, nos trouxe para assim com esse propósito de adorá-lo e servi-lo. Quando nós estivermos na glória, na eternidade, mesmo na nova terra, estaremos também servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, prestando a Ele culto. Que maravilha! Então o Senhor diz para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, mais ninguém. E com isso ele sabe, a samaritana, que a verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade. O que isso significa? Significa que não é através de rituais, de cerimoniais, essas coisas que são regradas como o homem deseja, mas ele diz assim: em espírito e em verdade. Há um espírito que se volta para Deus, na verdade de Deus, no conhecimento de Deus, nos princípios de Deus, que são princípios eternos. E aí nós vemos, e confirmando a sua divindade, os discípulos, quando o Senhor diz para ele, para os seus discípulos, quando os seus discípulos o adoram, ou quando algumas pessoas que são relatadas na Bíblia o adoram, ele recebe adoração, mostrando que aí o Novo Testamento traz também Cristo como centro da adoração. Jesus é o centro da nossa adoração. Então, vemos aqui o Antigo Testamento, vemos o Novo Testamento com Jesus Cristo e vamos para a igreja primitiva. A igreja primitiva. Interessante que a igreja primitiva, ela continuou olhando para a adoração como uma atividade o quê? Constante e diária. Não assim de dizer: eu vou somente à igreja para adorar. Ou não, quando o grupo de louvor da igreja estiver cantando, eu vou adorar o Senhor. Não, a igreja primitiva, ela compreendeu que essa era uma atividade diária e constante. Então, todos os dias eu presto ao meu Senhor culto. Todos os dias da minha vida eu presto a Ele adoração. Todos os dias da minha vida eu sirvo. Porque a adoração também abraça o servir. E os primeiros, nós vemos aí que para os primeiros discípulos, a adoração não era um tempo separado na vida diária, mas era a própria vida diária deles. Nós vemos aí, se nós lemos Atos capítulo 2, depois que desce o Espírito Santo, nós vamos encontrar ali como era a vida deles, a vida dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. E depois nós vamos lá, o próprio apóstolo Paulo referiu-se mais tarde à vida cristã como um contínuo ato de adoração. Vamos lá primeiro em Atos capítulo 2, no versículo de número 42.
43. Olha só como viviam eles. Quem? Os convertidos, os primeiros discípulos, né, que os apóstolos ensinavam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina, os ensinamentos que os apóstolos tinham aprendido de quem? De Jesus. Ainda Paulo não havia escrito as cartas, não havia ainda Mateus, Marcos, Lucas, não havia o Evangelho de João, não havia Atos escrito. Que princípios são esses? Princípios de Cristo. Aquilo que ele falou lá no Sermão do Monte, todos os ensinamentos que Jesus deixou, toda a carga de vida cristã, ou toda a experiência de Jesus demonstrada ou revelada na comunhão para os seus discípulos, seus apóstolos. Era isso que eles ensinavam. Se ensinava mansidão, ensinava temperança, ensinava que tudo estava centrado em Cristo, que a nossa vida tinha que ser uma vida dedicada a Ele. Isso que eles ensinavam. Então, quando eles faziam isso, havia temor. Né? Criava-se temor na alma deles. E por causa do temor que esses homens e essas mulheres que eram alcançados pela salvação em Cristo Jesus, pelos ensinamentos dos apóstolos, o que é que acontecia, irmãos? Muitos prodígios e sinais. Às vezes nós queremos que aconteça prodígios, nós queremos os sinais, mas nós não observamos a perseverança da doutrina dos apóstolos, na comunhão, ter comunhão com os outros, comunhão com o nosso Deus, comunhão com nossos irmãos, no partir do pão e nas orações. Vida de oração, vida de dedicação, vida de adoração. Aí sim, isso tudo, irmãos, esse movimento de quê? De perseverar na doutrina, de comunhão, partir do pão, oração, tudo isso gera temor. E o temor leva à realização de prodígios e sinais que eram feitos através, por intermédio dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que acontecia. Mas Paulo fala também para nós sobre isso, uma passagem bem conhecida. Nós vamos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, há muitas pregações sobre este tema, mas o próprio apóstolo Paulo referiu-se mais tarde à vida cristã como um contínuo ato de adoração. Como é que Paulo via isso? Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1 a 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é estilo de vida. Isso aqui é a nova vida em Cristo. Essa é uma vida da igreja de adoração. Então a igreja precisa ter. Ele faz uma súplica à igreja do Senhor que está ali em Roma. E ele suplica pelas misericórdias. Olha, pelas misericórdias, elas são renováveis, Deus é misericordioso. Então, por essas misericórdias, eu não rogo por outras coisas, mas eu peço a vocês, porque Deus é tão misericordioso, que todos nós precisamos apresentar, consagrar, apresentar o vosso corpo. Olha, consagra o teu corpo. Como? Por sacrifício vivo. Ele é santo e agradável a Deus. Isso é culto, isso é adoração, isso é culto racional. Então, quando nós vemos a igreja primitiva
o apóstolo Paulo, preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo, na orientação que ele dá à igreja do Senhor, que está em Roma, nós vamos ver que ele traz os princípios da adoração numa visão bem profunda, gloriosa. Aí ele diz assim, para você permanecer vivendo uma vida diária de adoração, de culto a Deus, você precisa não se conformar com este século. Olha aí. Então nós, em pleno século XXI, amados, nós não podemos, não devemos nos conformar com as coisas que estão fora de Deus, porque Deus não se agrada disso. Então não vos conformeis com estes séculos, mas a ele solicita, vocês precisam passar pela renovação, a mente de vocês, a capacidade, o conhecimento, precisa passar por uma renovação, né? Essa renovação em Deus, renovação nos princípios de Deus, aquilo que o Antigo Testamento fala lá, que devemos temer a Deus, buscar a Ele, servi-lo, e o culto a Ele, é que ele está falando aqui, que está na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele diz assim, essa renovação vai gerar em nós, em vocês, transformação. Porque somente uma vida transformada, irmãos, não podemos nos iludir. Não é qualquer um. Uma vida de adoração, ela precisa ela está ligada diretamente a uma vida transformada. E essa vida transformada, ela é resultado de uma mente renovada. É aquilo que Paulo fala aos Colossenses. Olha, vocês precisam pensar nas coisas lá do alto, aonde o nosso Senhor está, que é em Jesus. Pense nas coisas do alto. E o próprio Senhor diz, olha, vocês precisam estar com a mente voltada para as coisas de Deus. Por quê? Porque aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, esse tesouro maior é a tua salvação, é a nossa salvação, é a nossa comunhão com o Senhor, é o nosso convívio diário com o nosso Deus. Então, ele fala sobre isso, transformai-vos, porque só uma vida transformada pode experimentar a vontade de Deus, somente uma vida transformada. Por isso que muitas pessoas chegam até nós e perguntam, pastora, mas qual é a vontade de Deus? A pessoa ainda não experimentou, ela ainda não foi transformada pela renovação da mente dela. A mente dela ainda não passou por um processo de renovação em Cristo Jesus. Quando o Senhor fala com aquela mulher, Maria, é gente isso, né? Olha, Deus é Deus que procura. Deus é maravilhoso, irmãos. Olha só, Deus, ele quer os adoradores e também ele ensina os princípios da adoração. E é ele mesmo que procura verdadeiros adoradores. É o próprio Deus que procura. Por quê? Porque ele tem uma carta de princípios, né? Ele tem regras. E essas regras ele fica procurando, fulano, beltrano, se encaixa aqui. É interessante isso. Isso nos faz lembrar quando Nabucodonosor mandou o seu comandante para Judá, e disse assim, olha, quando chegar lá, você vai fazer, para Israel, você vai fazer o seguinte, aqui está todos os requisitos da nata de lá. Essas pessoas que preencherem esses 5 ou 6 requisitos, eu não estou bem lembrado, esses você traz para estar diante de mim. Se ele, Nabucodonosor, um homem limitado, um homem que não é um procedimento santo, apesar de Deus ter chamado Nabucodonosor de servo, mas a gente vê por algumas coisas a idolatria, algumas coisas que ele tinha. E nós vamos ver que ele alcançou, ele conseguiu, ele encontrou
Ele encontrou entre eles os amigos de Daniel e Daniel. A mesma coisa Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pensa que ele não acha, que ele não encontra? Ele encontra. E ele quer encontrar isso em você, meu amado irmão, minha amada irmã. Encontrar em mim, encontrar em nós. Ele quer encontrar na sua igreja verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque também na igreja, nem todos que ali estão prestando a ele culto, estão o adorando em espírito e em verdade. Então nós vemos essa parte de Paulo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 22 a 23, e 23, Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e 23. 10, 22 e 23. Nós encontramos a exortação para que a igreja mantivesse sinceridade de coração, plena certeza da fé, purificação da má consciência, ter o corpo lavado com água pura e guardando firme a confissão da esperança. Essa era uma palavra de orientação, de exortação para a igreja do Senhor. Quer ver? Vamos lá, 22, 23. Aproximemo-nos com sincero coração. Aproximemo-nos de quem? De Deus. De que forma? Eu tenho que me aproximar de Deus de qualquer jeito? Não, ele diz, olha, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, né, a vida futura, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha só que coisa maravilhosa. Isso aqui é o privilégio do crente, do servo, do salvo, que é acesso à presença de Deus. De que forma? Para você chegar até ao Senhor, não é de qualquer jeito. Né? O Senhor te faz um convite, vem a mim, mas ele diz assim, tomai sobre vós. Então ele diz, vamos fazer uma troca do meu jugo, do teu jugo com o meu. O Senhor faz isso, mas ele vai orientando toda a caminhada cristã. Vocês estão entendendo? Então nós temos esse ponto de exortação e orientação aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 22 e 23. E depois nós vemos aí, lá em Apocalipse 22, o último livro da palavra de Deus, 22, no versículo de número 9, se eu não me engano, é 9 mesmo, e aí o imperativo, que é uma das últimas admoestações do livro de Apocalipse. O que é que ele diz aqui? Isso é um momento em que João, ele viu toda aquela maravilha, aquela revelação, aquelas coisas, por um lado assustadora, por outro lado confortante, que é as coisas referentes à eternidade com o Senhor, novo céu, nova terra, essas coisas lindas. Mas quando o anjo se aproxima, ele faz o quê? Um ato de adoração ao anjo. Então, ele me disse, vê, não faça isso. Quem? O anjo dizendo para João, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Você quer adorar? Adora a Deus. Aqui está, adora a Deus. O anjo dizendo para João. Então, adora a Deus. Então, nós somos chamados, desde que Deus criou Adão e Eva, para a adoração, para prestar ao Senhor culto. Que coisa maravilhosa. E nós sabemos que no céu os anjos adoram o Senhor. Tanto que Apocalipse fala, né? Eles passavam falando, santo, 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 santo. O próprio Isaías viu. Os querubins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Né? Palavras de louvores ao nosso Deus, adorando ao Senhor.
nosso Deus Todo-Poderoso. Então, amados, nós vamos observando na palavra que nós somos chamados, em primeiro lugar, para a salvação e adoração em Cristo. A salvação envolve a adoração ao Senhor. E o serviço ao nosso Deus, que faz parte da nossa adoração. Servir, ligar a questão da obediência, pregar o evangelho, anunciar a verdade. Tudo isso faz parte desse envolvimento da adoração ao Senhor. Né? Esse conjunto, esse complexo da adoração ao nosso Deus. Então, a forma aceitável de se adorar o verdadeiro Deus é instituída por Ele mesmo, segundo a sua palavra, assim como em qualquer outro assunto relevante para a igreja cristã. O supremo juiz, neste caso, é o Espírito Santo, falando nas Escrituras. Então, o Espírito do Senhor vai nos orientando como devemos caminhar, observando a palavra, porque se o Espírito do Senhor não me iluminar para entender a verdade do Senhor, eu fico apenas na letra. Eu fico apenas na escrita. A palavra do Senhor ela é viva, eficaz, poderosa. Assim diz essa mesma palavra. Então, esses dados da Bíblia conduzem-nos a uma série de conclusões com respeito à adoração. Primeiro, Deus deseja adoração. Irmãos, por causa dessa conclusão da palavra de Deus, existem N correntes ateístas. Aí tem pessoas que dizem, então Deus é um recalcado, Deus é um carente, E existem N coisas absurdas que você lê quando você vê que Deus deseja adoração. Mas nós sabemos que não é por isso. Na verdade, Ele ordena que nós o adoremos. Lá, Mateus capítulo 4, versículo de número 10. Mateus 4, 10. E Ele próprio busca os seus adoradores, como nós falamos, João capítulo 4, versículo de número 23. Fazendo o quê? Procurando os seus adoradores, seus verdadeiros adoradores. É no contexto de adoração que o Senhor se revela como Deus ciumento. Sabia disso? É nesse contexto. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, nós estávamos lendo aqui, não foi? Êxodo 20. Vamos para os primeiros. Versículo 4 e 5 de Êxodo. 4 e 5. Ele fala assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso. Teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus zeloso, eu cuido. Então, se você se prostrar diante de outros deuses, acabou. Acabou. Você pode ficar com os outros deuses. É isso que o Senhor fala. Né? Por isso que a expressão que Deus tem ciúme de nós. O Espírito Santo ele tem ciúme da igreja, tem ciúme do... Porque quando você se prostra diante de outros deuses, não basta ser de escultura, mas outras coisas que você põe acima de Deus na sua vida cristã, na sua caminhada, o Senhor diz, fique lá. A história do banquinho, eu gosto muito daquela história do banquinho, do teatro do banquinho. É aquilo, amados. Aquilo que a gente conversa sempre, que a gente fala. A segunda conclusão que nós podemos ver aqui, somente Deus deve ser adorado. Esta verdade nós vimos que Cristo ressaltou lá em Lucas capítulo 4, versículo 8, e a essência dos 2 primeiros mandamentos que nós vemos. Então,
essa é a segunda. Então, só Deus deve ser adorado. A terceira conclusão que nós chegamos sobre a Bíblia e a adoração é que a verdadeira adoração é uma marca da fé salvadora. Adora aquele que salvo verdadeiramente, aquele que passou pelo processo. Um claro exemplo dessa verdade encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículo de número 3. Vamos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Né? Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele está falando aqui da circuncisão, que é da mudança de coração. Porque nós sabemos que uma das marcas para ser judeu era a circuncisão, era uma marca que o Senhor colocou no seu povo. Alguns escritores, teólogos e historiadores falam que isso era uma questão de higiene que Deus trabalhou no seu povo. Então, o Senhor, Paulo, chega para a igreja em Filipe e diz assim, ele diz para eles, que agora nós que somos da circuncisão, porque agora o nosso coração tem a marca, foi mudado, nós somos transformados. Agora, nós que adoramos a Deus no Espírito, né? O Espírito do Senhor, nós somos transformados para essa nova vida. E Paulo descreve 3 características da fé cristã. Primeiro, a independência da carne, que ele fala aqui. Né? Nós não confiamos na carne. O que é a carne? A carne é a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa diligência, as nossas habilidades, os nossos dons naturais. Então ele fala assim, a independência da carne. Então nós não dependemos dela, não confiamos na nossa força. Nós confiamos em Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, na ação de Deus através do seu Espírito. Depois ele diz, a glória em Cristo, né? Porque tudo para a glória do Senhor, nós nos gloriamos nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. É ele que abriu um novo e vivo caminho para nós. É ele que nos conduz à eternidade com Deus Pai. É ele que é Cristo, Messias de Deus. E terceiro, nós vemos aí a adoração a Deus no Espírito. Né? Adoramos ao Senhor no Espírito da verdade, o Espírito de Deus, que nos conduz em adoração ao nosso Pai. Então, intimamente relacionado com este princípio é o fato de que a adoração é uma atividade privada e corporativa. Olha só que interessante. Essas duas coisas não são mutuamente exclusivas, que é a questão de ser privada e de ser corporativa. Mas elas recebem ênfase semelhante aonde? Nas Escrituras. Mateus, capítulo 6, versículo de número 6 e Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. A salvação é individual, mas não nos confina. Preste bem atenção, a salvação é individual, mas ela não nos confina ao individualismo nem ao isolamento. É necessário que eu, como salva, venha congregar, conviver com meu irmão em Cristo, para que se cumpra a oração de Jesus, para que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu, ó Pai, me enviaste, para se cumprir a oração do Senhor. Então nós vemos aí que a adoração, ela é uma atividade privada e corporativa. Eu adoro o Senhor na minha privacidade, orando aqui, e quando eu estou junto aos meus irmãos, que a gente chama de prestar culto congregacional ao Senhor, adorar o Senhor em congregação. Né? Então, o quarto princípio, que nós vemos a conclusão mencionada nas Escrituras,
é o de que nem toda adoração agrada a Deus. Nem toda adoração agrada a Deus. Há sempre o perigo de trazermos o quê? Fogo estranho. Né? O fogo estranho diante do altar do Senhor e diante do trono do nosso Deus. Será que é possível? Vamos lá, Levítico. Vamos para o Antigo Testamento. Vamos, Levítico, capítulo de número 10, versículo de número 1 e 2. Aí, Nadab, já encontraram Levítico 10, 1 e 2? Então vamos ler. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha só que coisa triste. O Senhor não havia pedido, não havia dado a ele essa liberdade nesse momento, então eles vão com uma vida meio duvidosa, filhos de Arão, tá vendo? Não é porque você é filho de pastor, sobrinho de pastor, filho de um pai que tem uma vida no altar, de uma mãe que tem uma vida no altar, que o Senhor te poupa. Ele pode usar de misericórdia em alguns pontos, mas nada que seja voltado à questão da adoração. Deus não poupa, Deus não poupa, olha só. Então, eles levaram cada um seu incensário, eles faziam isso constantemente, levaram e puseram neles fogo e apresentaram fogo estranho, porque o Senhor não havia solicitado isso. Então, a ira de Deus, né? A santidade de Deus, na verdade não é nem ira, é a santidade mesmo, a santidade de Deus. Quando viu aquele fogo estranho chegando, ele vai e queima o fogo estranho, e quem estava junto com aquele fogo estranho. Morreram na hora os dois. Então, nós precisamos tomar cuidado para não trazermos fogo estranho diante do altar e trono do Senhor. E contra o mesmo devemos estar sempre o quê? Em guarda, sempre alerta, sempre despertado. Não apenas a adoração a falsos deuses é proibida na Escritura, mas também a adoração ao verdadeiro Deus com uma atitude errada, certo? Então nós vemos aqui uma atitude errada e se prostrar diante de falsos deuses também se torna um fogo estranho, se torna uma adoração não recebida pelo Senhor. Então nós vemos aí Malaquias capítulo 1, versículo de 7 a 10 e assim por diante. Nós vamos parar aqui, porque nós já estamos chegando ao final. Falta apenas, no meu relógio aqui, 5 minutos. É isso, então, Marcos? 5 minutos, para a gente poder encerrar. Então, você está anotando aí? Anota aí Isaías capítulo 1, versículo 11 e 15, para responder que nós não devemos estar diante do Senhor com uma atitude errada. Não, eu vou adorar o Senhor. Atitude errada, a sua vida não está consertada, conserte-se com Deus e o adore e o sirva. Então, Isaías capítulo 1, versículo 11 e 15, Oséias capítulo 6, 4 e 6. Vou deixar aí esses versículos para os irmãos meditarem. Isaías 1, 11 e 15. É quando o Senhor diz que está cansado do culto deles, da adoração deles. O Senhor está cansado. Ele estava assim, aqui ele fala lá em Apocalipse, a ponto de vomitar, né? Cansado desse tipo de sacrifício. Eu não quero mais isso. Então Deus se cansa dessa adoração com uma atitude errada. Então vamos estar atentos a isso. Amados, nós estamos no nosso período de oração, aquelas orações que nós temos de 15 minutos, vamos estar adorando ao Senhor. Queremos
agradecer a presença de todos que estão conosco, também a IDP Tiquira, né? Está conosco, que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu pastor, né? Um abraço aí para a igreja, vamos permanecer firmes, amados, confiando no Senhor, que vamos passar por essa fase, vamos vencer em nome do Senhor, ainda não é tempo, vamos estar confiando no Deus que tudo pode. E você, meu amado irmão também que está conosco, que Deus continue te abençoando, estendendo a sua mão sobre a tua casa, o teu lar, a tua família, e que Deus continue te guardando. Grandes coisas tem o Senhor para nós, né? E não vamos ficar olhando, não olhe a circunstância, vamos orar, vamos confiar em Deus. O Brasil está nessa situação, essa guerra, essa luta, né? Essa questão de querer destruir o governo eleito e essa situação toda, e nós sabemos que existe uma força, eu sinto muito, mas quero dizer claramente, existe uma força maligna para derrubar, para que o socialismo, o comunismo tome conta do Brasil, mas em nome de Jesus. Eles não vão tomar conta, porque há uma igreja nesse país orando dia e noite, sem cessar. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, a coisa é muito séria, irmão, é muito séria. É tempo de orar, de clamar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia.